Imagine um cenário onde tudo parece jogar contra o time. As demandas chegam de várias áreas e de tudo quanto é lugar. Times desconectados, vários problemas de comunicação, relações estremecidas, microgestão e insatisfação geral, tanto do time quanto de quem solicita as demandas. Te parece familiar? Pois é, muita gente vive isso diariamente. Mas e se eu te dissesse que mesmo com toda essa complexidade, com todos esses problemas, conseguimos, através de um processo de melhoria contínua, mudar esse cenário? Eu ajudei um time a sair do completo caos para um cenário de alta performance. E tudo isso em apenas 6 meses de trabalho. Em 6 meses conseguimos triplicar a capacidade de entrega e reduzir em quase a metade o tempo de entrega. Parece impossível? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fizemos isso. Vou te contar detalhadamente, passo a passo, cada ação tomada e cada desafio superado. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxos de trabalho em equipes de tecnologia. Nos últimos anos, venho ajudado gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos times com estratégias práticas e comprovadas. Mas antes de continuar, se você gosta do conteúdo sobre gestão ágil, produtividade e melhoria contínua, aproveite agora mesmo e se inscreva no canal. Não perca mais tempo. Assim você não perde nenhum dos meus próximos vídeos. Agora sim, vamos mergulhar nesse case. Eu vou te contar em detalhes o cenário inicial, quais foram as primeiras impressões, o que fizemos e como foi implementado um processo de melhoria contínua e os resultados colhidos dessa consultoria que eu realizei. O contexto inicial era realmente desafiador. O time recebia demandas de 6 áreas distintas, cada uma com suas próprias prioridades, necessidades, desejos e metas. O sistema em questão era altamente utilizado, chegando a ter mais de 250 mil acessos mensais. Era um sistema crítico para a empresa e contribuía diretamente para a satisfação do usuário, o que adicionava ainda mais pressão ao time para entregar resultados consistentes e sem falhas. O time em questão era composto apenas por analistas de sistemas e especialistas em UX, responsáveis por entender as demandas das áreas e produzir a especificação de requisitos. Eles também testavam o que era desenvolvido e acompanhavam a homologação com as áreas demandantes. Porém, o desenvolvimento das demandas era terceirizado, o que trazia uma complexidade extra e alguns problemas específicos. O time de desenvolvimento funcionava de forma completamente isolada, com pouca ou nenhuma interação direta com os analistas internos. A comunicação entre analistas da empresa e desenvolvedores terceirizados acontecia por meio de documentação de requisitos, com pouco, às vezes nenhuma interação pessoal. E como vamos ver adiante, trazia uma série de problemas. Isso levava a uma série de mal-entendidos e, consequentemente, baixa qualidade das entregas. Ao iniciar o trabalho de consultoria com esse time, a primeira coisa que fiz foi mapear e entender as dores dos diversos envolvidos tinham com relação à forma que o trabalho era feito. Então chegamos às seguintes dores. Primeiro, clientes insatisfeitos. As áreas que demandavam o trabalho desse time estavam extremamente insatisfeitas. Primeiro, devido à baixa qualidade das entregas, que vinham com muitos defeitos e exigia muito retrabalho do time de desenvolvimento. A seguir, vinha a falta de visibilidade do trabalho. Eles não sabiam onde cada demanda estava, qual era a previsibilidade com o prazo de entrega. Mesmo quando era passado um prazo, a informação não era confiável, pois dificilmente era cumprido. Outra dor muito latente é que o time estava extremamente incomodado com a microgestão aplicada pelo gestor do time. O gestor participava de todas as reuniões e fazia questão de indicar quem deveria fazer o quê, quando e como. Isso acontecia pois ele percebia que se não fizesse isso, o trabalho não andava. E o que já era ruim se tornava ainda pior. O time atrasaria ainda mais as demandas, ainda mais as entregas. E o pior cenário, o time já vinha de um histórico de não atingir as metas do produto. E estava caminhando para mais um ano da mesma realidade, não atingir as metas daquele ano. Para entender o que levou o time a esse cenário, fiz um trabalho de assessment, para entender o processo, como o processo funcionava. Esse assessment detalhado revelou alguns problemas no processo, como: primeiro, o backlog das demandas era descentralizado, mantido em várias planilhas diferentes, tornando quase impossível ter uma visão clara e unificada do que estava sendo trabalhado, que estava sendo executado naquele momento, ou de qual a prioridade a ser seguida. O time não tinha nenhum processo ou modelo claro de trabalho também. Cada analista fazia do seu jeito. Não tinha um padrão ou regras claras de trabalho.
O desenvolvimento terceirizado frequentemente entregava com baixa qualidade. Com isso, quando o time começava a testar, encontrava diversos erros. Isso gerava muito retrabalho, uma frustração gigante dos analistas internos e aumentava ainda mais o conflito entre o time e o fornecedor. Inclusive, a própria relação entre a empresa e o fornecedor de desenvolvimento era bem conflituosa. A comunicação era centralizada em um representante do fornecedor, um account manager, e a relação era basicamente de ataque e defesa. A empresa reclamando dos problemas e o fornecedor se defendendo e justificando com o porquê dos problemas. A comunicação interna também não era das melhores, viu? A relação com as áreas demandantes era muito ruim. Praticamente, elas entregavam as demandas via chamado e pronto. O contato só voltava a ser feito para homologação. No máximo, algumas reuniões para detalhar a especificação. Boa parte da comunicação, inclusive, era baseada em documentos e aprovações de especificações. Na verdade, esse problema não se limitava à relação do time com os demandantes. Toda a comunicação entre as áreas, tanto demandantes, analistas do time, desenvolvedores do fornecedor, era baseada em chamados e documentos. E isso era a causa de boa parte das dores relatadas. Agora que eu tinha entendido o cenário do time, com dores e o contexto de trabalho, era hora de definir um plano de ação. Com isso, nossa primeira ação foi criar visibilidade completa sobre o trabalho. Fizemos isso criando uma gestão visual para o processo. Criamos um quadro Kanban. Para isso, primeiro reunimos o time ali para mapear o processo do time, cada fase que era necessária para fazer as entregas, de forma a ter visibilidade do trabalho acontecendo. Depois mapeamos todas as demandas que estavam em andamento, o que já estava em execução pelo time, em que fase se encontrava e, por fim, quais demandas estavam esperando para serem executadas, o backlog de solicitações, no caso. Colocamos tudo isso numa ferramenta online de gestão visual e o time passou a utilizar. Em seguida, estabelecemos uma cadência de trabalho. Cadência que iria ser seguida para realizar o reabastecimento de novos itens a serem executados. Ou seja, de quanto em quanto tempo o time iria parar e olhar para o backlog e ver se tinha capacidade de puxar novos itens. O time entendeu que essa cadência deveria ser quinzenal, que era mais apropriado para eles. Isso não só organizou melhor o fluxo de trabalho, como também criou momentos específicos e periódicos para revisar o desempenho do processo através de eventos de retrospectivas estruturadas, que eram realizadas ao fim de cada cadência. Esse foi um ponto crucial para mudar a realidade do time. Reservar um tempo ao fim de cada cadência para realizar um evento de retrospectiva, hora do time se reunir e discutir o que não está funcionando e gerar ações de melhoria, garantindo que o time entrasse num ciclo realmente de melhoria contínua. E por fim, para garantir que as mudanças fossem realmente eficazes, começamos a medir a performance do fluxo de entrega, usando métricas fundamentais como lead time, que é o tempo médio entre a chegada de uma demanda e sua entrega completa, e o throughput, ou vazão do fluxo, que é a quantidade de entregas realizadas em um determinado período. Com esses pontos implementados, começamos a rodar as cadências do time. Logo nas primeiras retrospectivas, algo começou a ficar claro para esse time. Eles tinham um gargalo no fluxo. Se você assistiu algum dos meus outros vídeos, já sabe que todo fluxo tem um gargalo. Esse time, rodando esse ciclo de melhoria contínua, rapidamente conseguiu identificar o seu. Nesse caso, o gargalo do time estava na fase de desenvolvimento. Então geramos algumas ações para tratar esse ponto. O primeiro foi entender qual era a capacidade do time de desenvolvimento terceirizado. Quantos itens eles podiam executar ao mesmo tempo. Um ponto importante aqui era que esse time de desenvolvimento usava o framework Scrum como modelo de trabalho. Ou seja, eles tinham sprints quinzenais, mas as demandas passadas não necessariamente eram finalizadas dentro de uma sprint. Para otimizar o fluxo de entrega, implementamos limites de WIP. Limitamos a quantidade de itens que o time de desenvolvimento poderia receber dentro ali do quadro Kanban do time. O segundo passo foi acordar com o time de desenvolvimento a implementação de um processo de estimativa de entrega, para assim termos clareza de quando a capacidade seria liberada para receber um novo item. Com essas duas informações, limitamos o WIP das fases anteriores de forma a não começarmos mais demandas do que o time de desenvolvimento seria capaz de atender. E ao mesmo tempo, o time de desenvolvimento não ficasse ocioso, pois sempre teria alguma demanda para executar. Agora era a hora de atacar uma outra dor latente do time, a falta de qualidade das entregas. Aqui, a grande sacada foi mudar a forma com que o time abordava o time do fornecedor.
O meu primeiro pedido foi: peça uma reunião, mas não apenas com o Account Manager. Queremos ouvir os desenvolvedores. Pedimos que eles participassem dessa reunião. A segunda mudança foi quanto à pauta da reunião. Normalmente, as reuniões entre o time e o fornecedor eram uma sessão de troca de acusações, apontamento de dedos e caça às bruxas. Antes da reunião, eu me reuni com o time ali da empresa e levei a seguinte proposta: vocês não vão levar uma lista de problemas. Vamos montar uma única pergunta que compile toda a nossa dor e faça eles nos falarem como podemos resolver o problema. A pergunta formulada foi: como podemos ajudar vocês a melhorarem a qualidade das entregas? Olha, você precisava ver a cara que eles fizeram quando o time perguntou isso. Foi uma mistura de surpresa com empolgação. Juro que vi os olhos deles brilharem naquele momento. Me pareceu que eles estavam esperando essa pergunta há anos. E a resposta, meus amigos, a resposta foi reveladora e essencial para mudar totalmente a realidade das entregas. Eles basicamente trouxeram 2 pontos. Primeiro, a falta de contexto. Eles não conheciam sobre o negócio e produto de cada área demandante. Então eles não conseguiam ajudar com senso crítico sobre o que estava sendo solicitado e desenvolvido. E pior, nem entendiam o porquê estava sendo solicitado aquelas alterações. E o segundo ponto era: eles recebiam a maioria das demandas sem uma massa de testes para validar as alterações. Ou seja, eles desenvolviam praticamente às cegas. Eles faziam testes que garantiam que nada estava quebrado, mas não garantiam que as funcionalidades estavam conforme esperado. Essa foi uma reunião realmente transformadora. Sentimos que conseguimos aproximar o time da empresa com o time do fornecedor. Todos saíram animados com as ações definidas, e ali, meus amigos, ali eu senti que conseguiríamos mudar a realidade daquele time. Durante a reunião foram definidas 3 importantes ações. Primeiro, os desenvolvedores passariam a participar diretamente das reuniões de análise e especificação, entendendo profundamente o contexto e os detalhes das demandas. Chega de um modelo baseado em documentação. Os times decidiram em conjunto usar um modelo mais colaborativo, onde o time de desenvolvimento passava a participar da demanda desde o início, desde a especificação. Segundo, definimos uma regra de pronto para desenvolvimento, que era ter uma massa de testes pronta para uso pelo time. Ou seja, nenhuma demanda poderia ir para o time de desenvolvimento se não tivesse uma massa de testes disponível para ser utilizada. E por fim, o time de desenvolvimento precisava entender o contexto do que estava sendo pedido. Então foram programadas sessões onde o time da empresa apresentava para o time de desenvolvimento um overview do negócio de cada área demandante, de forma que o time entendesse qual era o contexto daquelas solicitações. Essas 3 ações rapidamente surtiram os efeitos desejados. Vimos a qualidade das entregas melhorarem demais, exponencialmente. Mas agora era a hora de atacar outro ponto de dor, que era a relação do time com as áreas demandantes. Nesse ponto, a ação tomada foi rever a forma com que era feita a comunicação. A especificação deixou de ser apenas através de documentação e passou a ser um processo conjunto e colaborativo, envolvendo uma comunicação contínua. Houve uma aproximação das pessoas que traziam as demandas, explicando a importância delas participarem de todo o processo, e a necessidade de aproximação entre essas áreas. Assim, cada demanda passou a ser feita de forma colaborativa. Foi eliminado o processo de aprovação de especificação. Agora o ok era dado em conjunto. Quando tanto a área de demandante, time da empresa e desenvolvedores entendiam que a demanda estava realmente clara o suficiente para ser desenvolvida, eles entendiam que estava ok para prosseguir com o processo. Lógico que os problemas continuavam acontecendo. Era comum, às vezes, dar um problema ou outro. Só que a forma com que eles lidavam com esses problemas mudou. Parou de gerar ali uma caça às bruxas e começou a ser entendido como algo natural do processo e que deveria ser analisado e gerado uma ação de melhoria. O próximo ponto que apareceu como ponto de problema era a priorização. Esse ainda era um ponto de muita dor, pois como o time recebia demandas de várias áreas, cada uma entendia que sua solicitação era mais importante, e por mais que o time trabalhasse no modelo de fila, era comum discussões sobre o assunto, fora que vez ou outra alguma demanda era priorizada devido a uma ordem ali de um diretor, de um superintendente, assim por diante. Para tratar isso, foi definido um comitê de priorização, onde eram reunidos representantes de cada uma das áreas demandantes, e a priorização passou a ser discutida em conjunto.
Esse foi um processo bem interessante de se ver, pois no começo as reuniões eram bem difíceis, cada área defendendo o seu interesse. Mas com o tempo, cada um foi entendendo que não era possível fazer tudo ao mesmo tempo, que era necessário decidir o que fazer primeiro. Com o tempo, eles foram se entendendo e as reuniões de priorização ficaram mais produtivas e assertivas, com todos saindo satisfeitos com o resultado. E o mais importante, o time sentindo que realmente estava trabalhando no que era prioridade para a empresa. Essas foram as principais ações que o time tomou para melhorar o seu processo. Mas lógico que não foi só isso, e obviamente isso não aconteceu da noite para o dia. A cada ciclo o time fazia a retrospectiva, analisava como foi o resultado anterior, o que melhorou, o que ainda precisava melhorar, e tomava novas ações. Aqui estou compilando o resultado final do trabalho, e as principais ações que foram tomadas. Mas acreditem se quiser, esse foi um trabalho de apenas 6 meses. Em 6 meses conseguimos mudar totalmente a realidade do time. Os principais resultados foram: primeiro, aumentamos drasticamente a capacidade de entrega do time. Quando a gente começou o trabalho e analisamos o histórico de entregas do time, vimos que, em média, eles entregavam 1,5 itens, 1,5 demanda por mês, em média. Após esses 6 meses de trabalho, o time triplicou sua capacidade de entrega. Isso mesmo, você não ouviu errado. Triplicamos a capacidade do time. Passamos a entregar, em média, 4,5 demandas por mês. Fora isso, ganhamos muita agilidade no fluxo de entrega. No início, medíamos ali um lead time médio de 35 dias para cada demanda, de receber essa demanda até a entrega. Ao final do trabalho, o time estava entregando em média em 18 dias, ou seja, quase metade do tempo. Fora isso, diminuímos a variabilidade do lead time. Com isso, as estimativas ficaram cada vez mais precisas e mais assertivas. A estimativa dada pelo time normalmente era cumprida. Outro resultado muito importante foi que o gestor parou de fazer microgerenciamento. Só que o mais interessante aqui é que não tomamos nenhuma ação específica sobre esse item. Eu nunca cheguei no gestor e falei: olha, você tem que parar de fazer microgerenciamento. O próprio resultado do time gerou confiança no gestor, que não viu mais necessidade de acompanhar o trabalho tão de perto. Depois de um tempo, ele me confidenciou que odiava microgerenciar. Isso o sobrecarregava e ele deixava de fazer coisas mais importantes. Então olha que interessante. Mudar a postura do gestor não tem nada a ver com mudar mindset ou convencer a pessoa a agir diferente. Tem a ver com mudar o cenário para mudar a necessidade. As áreas demandantes ficaram extremamente satisfeitas. Não tínhamos uma métrica para medir a satisfação deles, mas o time passou a receber diversos elogios, e-mails enviados para o gestor, e isso, inclusive, trouxe uma ótima visibilidade tanto para o gestor quanto para o Scrum Master do time, e também, obviamente, para o próprio time. E por fim, sabe as metas que não estavam sendo cumpridas? Então, elas não só foram atingidas, mas também ultrapassadas naquele ano, mostrando que o trabalho feito trouxe sim um impacto direto e mensurável no desempenho do negócio. Essa transformação radical em apenas 6 meses não só é possível, como ela é real e realmente aconteceu. Infelizmente eu não posso revelar em qual empresa foi esse trabalho por força contratual, mas esse realmente é um caso real de um trabalho, de uma consultoria que eu dei num time. E esse é apenas um case de vários que já tive o prazer de participar. Agora a questão é, quando você, gestor de um time de tecnologia, vai assumir o controle e virar o jogo do seu time também. Mesmo diante dos desafios mais complexos, eu te garanto que é possível fazer diferente. Que tal começar hoje mesmo com o seu time? Comenta aqui pra mim, qual a maior dificuldade em fazer isso dentro do seu time? Quem sabe eu possa te ajudar. E óbvio, se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.